Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Pedro Neto, mais uma vez com vocês. Hoje eu quero lhes contar um pouquinho da minha história, de como eu comecei toda essa ideia de atuar como perito. Questão de 8, 9 anos atrás, de uma hora para outra eu me vi desempregado. Na época eu tinha um emprego bem legal, um ótimo salário, excelentes benefícios e de repente eu vi tudo isso sair porta fora. Fiquei alguns meses tentando me recolocar no mercado de trabalho, mas sem respostas, sem retorno efetivo. Então eu decidi me arriscar, eu decidi me empreender. Eu não tinha capital, eu tinha algumas reservas, mas não tinha capital, por exemplo, para abrir um negócio. Eu poderia empreender, mas usando os meus conhecimentos, a minha experiência, né? Ou seja, vender os meus serviços. O primeiro passo, quando eu decidi atuar como perito do juízo, e logicamente todos vocês já sabem, o primeiro passo foi me cadastrar no Tribunal de Justiça aqui do meu estado, do Paraná. Tá? Mas isso era pouco para mim, certo? Isso não me dava garantias. Eu tentei, logicamente, ingressar aqui pela capital, por Curitiba, mas esse é um tipo de atividade, é um tipo de função, de trabalho que é realmente complicado você conseguir iniciar pela capital. Existe muita concorrência, muita concorrência. Então, o que eu fiz? Eu peguei minha família, minha esposa e mudei de mala e cuia, como costumamos falar aqui no sul do país, para o interior do Paraná, região central do Paraná, no Vale do Ivaí, certo? Lá eu comecei a viajar por diversas cidades e realmente tentar conhecer os juízes, falar de toda a minha experiência, de como eu poderia ajudá-los, etc., né? Me apresentar pessoalmente para eles. E pode confiar, demorou um pouco, certo? Demorou um pouco, mas deu certo. Quando o trabalho começou, ele não parou mais. Tá? O grande problema, principalmente dessas comarcas do interior, e eu consegui verificar isso conversando com eles, é que existe uma grande carência por peritos, principalmente por bons peritos, em todas as áreas, não só na minha área, que é a área contábil, a área financeira, certo? Mas, vejam, não é só você querer trabalhar como perito, fazer um cadastro lá e pronto, ter um diploma. Não. Você precisa conhecer como o jogo funciona, certo? Quais são as responsabilidades, quais são os riscos, até mesmo os riscos que um perito corre, né? As formas de remuneração, entre diversos outros pontos que você deve avaliar. Nessa questão de remuneração, ou seja, quanto que eu ganharia como perito, eu me bati um pouco. No início eu nem sabia como cobrar, certo? Eu não sabia qual seria o valor justo dos meus trabalhos. Se eu me lembro corretamente, eu acho que um ano mais ou menos depois da minha primeira nomeação, eu consegui entender a importância do perito se utilizar de uma tabela de referência. Até eu vejo diversos colegas, às vezes, pedindo auxílio nesse sentido, para compartilhar tabela de honorários de associações ou de outras entidades que são relacionadas à atividade pericial, né? Mas só isso não é importante, você tem que saber como orçar os seus honorários, você tem que saber detalhar qual será o objeto ou os objetos da sua análise. Anote aí, isso é muito importante, porque no início de carreira a gente não consegue estimar isso adequadamente e acaba cobrando muito barato, certo? E devemos também aprender a estimar qual será o tempo gasto em cada etapa do trabalho pericial. Esse foi apenas o primeiro passo. Eu estudei bastante, procurei com alguns conhecidos que atuavam, se não diretamente na área, atuavam como assistentes técnicos, né? Isso me ajudou muito a melhorar a forma de elaborar as minhas propostas de honorários e assim, o que é mais importante,
consegui que as minhas propostas fossem homologadas, certo? Então, num pouco mais de 8 anos, gente, 8 anos nessa luta, eu já obtive 570 nomeações. Eu vou mostrar aqui para vocês como se deu esse crescimento no número de nomeações desde que eu comecei lá em junho de 2013. Tá? Vejam, aqui ó, no primeiro mês, só no primeiro mês, eu apresentei 11 propostas. Eu já tinha falado para vocês que eu fui nomeado em 20 processos no mesmo dia, na primeira nomeação. Apresentei 11 dessas propostas aqui no mês de junho e as outras aqui eu apresentei nos meses subsequentes. Tá? Aqui na verdade, eu só elenquei aqui de 6 em 6 meses para ficar mais fácil demonstrar o gráfico. Vejam aqui como evoluiu. Aqui ó, início, começou a subir bem exponencialmente, aqui estabilizou um pouco, subiu mais um pouco, e aqui está indo, ou seja, está sempre em crescimento. Tá? Isso, gente, resultou numa média de aproximadamente 6 nomeações por mês. Vamos ver, gente, o quanto isso representa em termos de honorários médios. Vamos pegar aqui, ó. Por exemplo, ó, foram aqui ó, 570 nomeações e o valor das propostas, dessas 570 propostas, foi de pouco mais, de quase 2.600.000 reais. Tá? Aqui, esse valor não considera, logicamente, dessas 570 nomeações, houve algumas que eu declinei do encargo, mas é que eu não vou reduzir o número de nomeações aqui para ficar mais fácil o nosso entendimento. Por exemplo, se nós pegarmos aqui, ó, R$ 2.583.129,14 e dividirmos por 570 nomeações, a média dos honorários que eu cobrei foi de R$ 4.500. Às vezes, logicamente, houveram honorários que foram menores do que esse. Teve alguns trabalhos que eu fiz por R$ 1.500, mas teve trabalhos que eu fiz por 10, por 12, por R$ 20.000, dependendo da complexidade do trabalho. Isso daqui é só, digamos, um cálculo básico para que vocês aprendam. Isso é outro ponto que eu gostaria de enfatizar com vocês. Vocês têm que aprender a controlar a sua atividade como perito. Tá? Afinal, isso é um negócio, ok? Mas, gente, eu digo, por experiência, os conhecimentos e habilidade que vocês estão pretendendo iniciar como peritos do juízo devem desenvolver, não deve se resumir só a isso. Efetuar o cadastro junto aos tribunais de justiça, propor honorários, não. Existe muito mais além disso, certo? Existem muitas pedras no caminho, tá? É preciso que vocês conheçam o que é essencial para o perito judicial. Muito bem, por hoje é isso, certo? Continue me acompanhando através de todas as redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn. Eu deixarei todos os links aqui no descritivo desse vídeo, ok? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.